A paz, um bom sábado para todo mundo aqui, Juan, trazendo a palavra de hoje também. Nós vamos nos basear hoje um pouquinho lá em João 12, 45 ao 50, porém daremos foco no 47 e 48. Na palavra de hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a questão do julgamento. Tentei deixar num vídeo só, porém teremos que separar em duas partes. Porque nós vemos hoje em dia nas igrejas e no meio da comunhão das pessoas, dois partidos em questão de julgamento. Um que fala não julgueis e o outro que fala julgueis. Nos dois, em certa parte estão certos, mas também às vezes sempre tem alguma coisa de errado no meio. Então que possamos fazer o julgamento certo e justo perante Deus. No vídeo de hoje, de agora, será a parte 1 e depois teremos a parte 2, para encurtar um pouquinho melhor. Nessa parte daremos foco na questão do julgueis, vendo um pouquinho mais do julgamento na Bíblia e como ele deve ser feito, sabe? E a questão da necessidade dele. E no próximo será o não julgueis, que a gente vai falar um pouquinho sobre não só a necessidade, porque nós já entenderemos que tem necessidade de julgamento na Bíblia, porém como deve ser feito, porque às vezes nós falamos, mas esquecemos daquela parte. Tudo que é feito sem amor, de nada vale a pena. Então nós estaremos lendo aqui, a partir do 45. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, mas para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se algum homem ouvir a minha palavra e não crer, eu não julgo, porque não vim ao mundo para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. A parte que daremos foco agora também daqui a pouco é o 48. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho falado, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu um mandamento quanto ao que dizer e como falar, e sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, conforme me disse o Pai, assim eu digo. Aqui ele está falando, como daremos foco um pouquinho mais sobre a questão do julgueis, a gente vai aqui para o 48 e fala, quem me rejeitar não receber as minhas palavras. Foco em quem conheceu Jesus, quem aprendeu sobre o que ele fala, mas ele fala aqui, quem me viu, já tem quem eu julgue, a palavra que eu tenho falado. Às vezes nós vemos as pessoas, às vezes nós estamos cometendo algum erro e a gente fala, alguém chega na gente e fala, olha, você está errado. E aí depois começa um pouquinho a falar dos versículos. E a gente fala às vezes, eu não estou errado porque você está errado, porque está me julgando. Na palavra fala, não julgueis, você está errado, não deveria estar falando isso, Jesus não fazia isso. Mas esquecemos que ele falou que as palavras dele nos julgam. Então quando a pessoa chega e fala, olha, você está errado, você não deve se vestir desse jeito, por causa que em versículo tal em Tiago fala sobre questão de vestimento, você não está seguindo, você deve mudar isso daí. E a gente fala esse versículo do não julgueis. E quando a gente fala palavrões, palavras impuras, palavras que não devemos, falamos de conversa que não deveria, palavras de duplo sentido, coisas que são erradas em nosso meio, a gente lança um não julgueis. Quem está errado? Eu ou a pessoa? Se a pessoa julga mediante a palavra e somente com o que está escrito, não é a palavra que eu julgo, mas a palavra de Jesus, porque nem Jesus em nenhum momento julga o povo. Vemos a história da mulher que ia ser apedrejada também. Ela estava errada por ter traído o marido? Estava errada, cometeu adultério. Perante a lei de Moisés, sabe que ela poderia ser morta? Estava errada, e dizia isso. Porém, a questão do julgamento é que ele fala, o caráter da lei era profético. Quando falava da questão do salário do pecado e a morte, estava se referindo àquilo também. Aquilo se referia a essa parte, os dois eram interligados. Porém, as pessoas levavam um pouquinho ao pé da letra, já ia direto na matança realmente, e acabou tendo essa questão. E Jesus, apesar dele ter falado, todo aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra e todo mundo soltou, o único que tinha direito era Jesus. Porém, nem ele atirou a pedra. Por quê? Por causa que ele tinha essa noção, ele tinha esse entendimento que ele não veio para julgar. Se ele tivesse vindo para julgar, ele teria jogado a pedra. Mas ele não jogou, porque ele tinha o entendimento que ele não veio para julgar, mas sim para livrar o mundo. Por causa que ele veio para que trazia a luz para nós. E às vezes a gente, apesar de dever ser como Jesus, usamos a palavra não como uma questão de resgate, mostrar a fidelidade, o amor e a misericórdia de Deus, usamos elas como pedra. Assim como as outras pessoas queriam usar como pedra, nós também usamos às vezes. Mas a questão é, o julgamento ele é bíblico, ele é necessário. Porém tem um tipo de julgamento certo. Não é aquele julgamento que você aponta o dedo e fala, você está errado e vai embora. Nós abordaremos sobre como deve ser o julgamento no próximo vídeo. Mas nesse vídeo falamos uma coisa muito importante. Se a palavra é o que nos julga, é a palavra que nos salva. Porque Jesus disse, olha, apesar da minha palavra ser aquilo que vai julgar vocês no último dia, a minha palavra é a palavra de Deus. E a palavra de Deus traz a vida.
Ou seja, a palavra dele não é simplesmente um julgamento, falar, olha, vocês vão para o inferno e ponto. É falar, vocês merecem o inferno, vocês vão ao inferno se não mudarem. E a palavra que eu os profiro agora é para que vocês possam conhecer a vida eterna. Possamos ter esse entendimento, nos multiplicar na palavra, possamos ter um entendimento do julgamento fiel, justo e bom de Jesus. Que nós possamos receber com carinho e com amor tudo aquilo que nos falarem, para que possamos mudar e viver mediante a palavra. Fique com Deus, uma boa semana.